governo do Catar afirma que 13 reféns do grupo terrorista Hamas serão soltos na sexta-feira e você vai ver também. PEC que limita os poderes do STF é aprovada no Senado Federal e será apreciada agora pela Câmara dos Deputados. Lula tem até hoje para sancionar ou vetar a desoneração da folha de pagamentos até 2027. OMS pede que China esclareça o aumento das doenças respiratórias no país. E a gente te apresenta a japonesa centenária que entrou para o Guinness Book como a consultora de beleza mais velha do mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa quinta-feira? Olha só, a guerra chega ao 48º dia, com a expectativa para o início de um cessar-fogo na manhã desta sexta-feira, de, a princípio, 4 dias para a libertação de reféns. Por hora, os dois lados concordaram que, em troca da libertação de 50 reféns do Hamas, Israel se comprometeu a liberar pelo menos 150 prisioneiros palestinos. Número esse que pode aumentar, já que a cada 10 reféns adicionais soltos pelo Hamas, haverá mais um dia de cessar-fogo, segundo promessas aí do governo de Netanyahu. O acordo firmado conta com uma série de exigências. Nesse pronunciamento feito pelo primeiro-ministro de Israel, Netanyahu deixou claro que o acordo não inclui a libertação de assassinos e que a Cruz Vermelha poderá visitar os reféns que continuarão sob o poder do Hamas. E pela importância, a trégua na faixa de Gaza, que era para ter começado hoje, mas foi adiada por discussões sobre quais reféns devem ser libertados, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Recebo agora o professor de Relações Internacionais e Governamentais, Márcio Coimbra. Seja muito bem-vindo, professor. Uma satisfação enorme, Daniela, estar conversando com vocês. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Bom, estamos aí há quase 2 meses de guerra. Por que só hoje se chegou nesse acordo para a libertação de reféns e a entrada de ajuda humanitária? O que está em jogo, professor? E o que está por trás dessa decisão? Temos o Catar e os Estados Unidos envolvidos nessa? Provavelmente. O que a gente consegue observar aí é que o Catar sempre deu muito amparo para o Hamas, para o Hezbollah, para vários desses grupos terroristas que estão ali. E sempre teve uma interlocução muito clara e muito forte com o Hamas. Talvez também atuando sempre para dar guarida, inclusive aos líderes do Hamas que vivem no Catar. Do outro lado, a gente tem uma interlocução provavelmente com Israel feita pelos Estados Unidos. Então, a conversa não é entre Israel e Hamas, mas provavelmente entre Estados Unidos e Catar. E só foi possível se chegar a uma negociação de entrega de reféns porque realmente Israel atuou com muita força, especialmente no norte da faixa de Gaza, enfraquecendo bastante o Hamas. E aí o Hamas passa agora para aquilo que já era previsto para eles, que é o quê? Tentar trocar esses reféns por terroristas que estão presos em Israel. Só assim eles aceitaram um diálogo, não é? Bom, o governo do Catar afirmou que os 13 primeiros reféns do Hamas serão soltos já nesta sexta-feira. Em contrapartida, ficamos sabendo aí de uma outra lista de 300 nomes de detentos palestinos de outras regiões além da faixa de Gaza, como Cisjordânia e Jerusalém. Muita gente fala, né, sobre os prisioneiros do Hamas, mas o que a gente sabe sobre esses outros prisioneiros? Desde quando eles estão nas mãos dos israelenses? E quais os riscos dessa soltura, professor? Olha, cada preso foi capturado, digamos, em uma operação diferente. Então, não necessariamente a gente vai estar libertando agora os presos mais perigosos, mas vai estar libertando presos de não tão alta periculosidade. Essa foi uma das exigências do governo de Israel, né? E a gente sabe que o Hamas, além da atuação na faixa de Gaza,
ele também tem atuação na Cisjordânia. Então é possível que esses nomes todos sejam do Hamas, que tenham sido presos em operações em outros locais, né? A gente sabe que ali na Cisjordânia, não só em Ramallah, mas em outras cidades, em Nablus especialmente, existe uma movimentação do Hamas. E essa movimentação do Hamas já foi identificada por Israel no passado e terroristas já foram presos. E agora Israel negocia na condição mais ou menos de 3-1, né? Cada refém para 3 presos, está tentando chegar à libertação de reféns. Primeiro 50, mas acredito que com a preparação da libertação de 300 presos, presos do Hamas que estão em Israel, a gente pode estar falando aí na libertação de até 100 reféns nessa primeira negociação, enquanto durar esse cessar-fogo. Bom, professor, Netanyahu deixou claro que a guerra continuará após a trégua até que eles alcancem os objetivos. Qual cenário é possível projetar para os próximos dias? O cenário vai ser de um pouco de mais calma, porque, afinal de contas, a gente vai ter uma trégua de provavelmente aí uns 4 a 5 dias. Então, haverá tempo para a população civil se deslocar, ou seja, essa trégua ela vai dar um pouco de oxigênio para as forças também de ajuda humanitária que possam trabalhar um pouco mais, mas a gente não pode esquecer que as forças israelenses que estão já no norte de Gaza e já estão varrendo os túneis do norte de Gaza, elas continuarão lá, não é uma retirada das forças israelenses. As forças israelenses continuam lá, vão parar sim os bombardeios, o que ajuda a população civil a se deslocar nesse momento das áreas de risco. Bom, estamos ao vivo, 1h10. Conversamos com o presidente do Instituto Monitor da Democracia, Márcio Coimbra, que trouxe para a gente aí um panorama sobre esse primeiro dia de cessar-fogo que está previsto para começar amanhã. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Muito obrigado, Daniela, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Até mais. E agora vamos então de cenário nacional. A polícia de São Paulo achou uma casa na zona oeste da capital, olha só, onde pessoas eram treinadas para engolir drogas para serem levadas à Europa. Tráfico de drogas. Foram detidos 33 suspeitos de envolvimento com o tráfico internacional. Vamos ver. Após uma denúncia anônima no Disque Denúncia, policiais militares encontraram um imóvel onde 33 pessoas, as chamadas mulas, eram treinadas para engolir drogas e levá-las para a Europa. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante nessa madrugada como principal suspeito. E o grupo foi detido por suspeita de envolvimento no tráfico internacional de drogas. Todos estavam em um imóvel na Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo. Eles foram encaminhados à Polícia Federal. Os detidos são dos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, eles confessaram que faziam a ingestão de drogas para viajar a países como França, Holanda, Espanha e Irlanda. Além da prisão e das detenções, os policiais apreenderam dezenas de passaportes, anotações do tráfico, celulares, cartões de banco e cápsulas de cocaína que seriam ingeridas. O Senado Federal aprovou a PEC que restringe decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, essa proposta de emenda à Constituição segue para a votação na Câmara dos Deputados. O texto que limita os poderes do STF recebeu nos 2 turnos de votação no Senado 52 votos a favor e 18 contrários. O mínimo necessário para a aprovação eram 49 votos. O texto aprovado proíbe decisões individuais de ministros, desembargadores e juízes que suspendam a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Atualmente não há limitação para esse tipo de medida.
A medida cautelar pode suspender de forma provisória uma norma, objeto de processo, se a demora na conclusão do julgamento causar prejuízos à população afetada. Assim, o ministro antecipa os efeitos da decisão antes mesmo do resultado do julgamento com os votos de todos os magistrados do tribunal. Uma vez promulgada, a mudança valerá para decisões liminares ou de qualquer natureza em ações que questionem a constitucionalidade de leis. A medida vai impactar os trabalhos do Supremo e dos Tribunais de Justiça dos estados e até dos juízes da primeira instância. A PEC é vista no meio político como uma resposta do Congresso a julgamentos recentes do STF. Segundo deputados e senadores, muitos dos temas discutidos pela Corte cabem, na verdade, ao Poder Legislativo. Bom, o presidente Lula tem até hoje, ou seja, só algumas horas, para decidir sobre a sanção do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento das empresas até 2027. A medida funciona, gente, como um incentivo fiscal sobre a contribuição previdenciária paga por empresas dos 17 setores que mais empregam no país. O texto foi aprovado no Congresso Nacional há um mês, mas o presidente ainda não se manifestou sobre o tema. Segundo interlocutores do Planalto, não há compromisso com a sanção em razão de aspectos considerados inconstitucionais no texto. A equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem cobrado veto total da matéria, que resulta em queda na arrecadação. O governo tem buscado novas fontes de receita para reduzir o déficit fiscal neste ano e zerá-lo a partir de 2024. A avaliação é que o projeto de desoneração teria um custo de cerca de 18 bilhões de reais aos cofres da União. A desoneração da folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários, a chamada contribuição previdenciária patronal. A troca é vantajosa para as empresas porque reduz os encargos trabalhistas dos setores desonerados. Os setores da economia impactados pela desoneração defendem que a volta da tributação pode resultar em demissões. O texto busca aliviar encargos para 17 setores da economia até o fim de 2023. Entre eles, indústrias têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos e proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. Esses setores somam cerca de 9 milhões de trabalhadores. A contribuição previdenciária, por sua vez, é reduzida de 20% para 8% nos municípios com menos de 142 mil habitantes. Esse aspecto é destacado pelos críticos da proposta sob a alegação de que ela fere o princípio da isonomia. Veja a seguir, OMS pede que China esclareça o aumento de doenças respiratórias no país. E a gente te apresenta a japonesa centenária que entrou para o Guinness como a consultora de beleza mais velha do mundo. É já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa quinta-feira para você. Um prédio desabou nessa manhã em Gramado, no Rio Grande do Sul, após o município registrar rachaduras no solo. Pois é, o bairro Três Pinheiros é o ponto mais crítico atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias. Vamos ver. O edifício Ana Carolina, que fica no bairro Três Pinheiros, já teria apresentado rachaduras há alguns dias por conta do acúmulo de chuvas no município. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas, porque o local já havia sido evacuado por ter sua estrutura comprometida. A prefeitura relatou que a instabilidade do solo na região ainda segue. O colapso do prédio é tratado apenas como uma das situações de risco. A administração municipal informou que o Serviço Geológico do Brasil esteve na cidade para avaliar a situação do bairro Três Pinheiros, a perimetral e a ladeira das Azaleias, no bairro Planalto.
onde há rachaduras no solo e risco de queda de barreiras. Segundo a prefeitura, o principal local avaliado é o bairro Três Pinheiros, onde ocorreu o desabamento por ser considerado o ponto mais crítico atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias. Desde o último domingo, vários moradores da cidade precisaram deixar suas residências após o município registrar o surgimento de rachaduras no solo durante as chuvas que atingem a região, e as residências foram interditadas. O governo anunciou que o Brasil, na presidência do G20, vai criar forças-tarefas contra a fome e também contra as mudanças climáticas. A declaração foi feita durante a reunião de instalação da Comissão Nacional das 20 principais economias do mundo. Na reunião de instalação da Comissão Nacional do G20 no Palácio do Planalto, o governo anunciou os principais objetivos a serem buscados durante o período que o Brasil vai estar na presidência do grupo, que reúne as principais economias do mundo. A ideia é criar duas forças-tarefa, uma contra a fome e a desigualdade e outra sobre a mudança climática, além de uma iniciativa de bioeconomia. O Brasil assume o comando do G20 em 1º de dezembro e vai ficar 12 meses no posto. O presidente Lula cobrou um empenho maior dos ministros para que as expectativas sejam alcançadas. Acho que os ministros têm que ter consciência do seguinte: todo mundo vai ter muita tarefa, mas é importante vocês não esquecerem que vocês foram eleitos, indicados ministros para governar o Brasil. Que, portanto, a prioridade é a função para a qual vocês foram escolhidos para ser ministro. Significa que vocês vão ter que trabalhar mais do que já estão trabalhando. Significa que vocês vão ter que se virar em dois ou em duas para que a gente possa atender às necessidades da organização do G20 e para que a gente não possa deixar a peteca cair. O G20 é formado pelas 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. O grupo responde por cerca de 80% do PIB mundial e 75% do comércio internacional, além de 2/3 da população e 60% do território do planeta. A prefeita de Paris revelou em entrevista a um canal de televisão que as obras do sistema de transportes da cidade não vão ficar prontas a tempo dos Jogos Olímpicos do ano que vem. Vamos ver. Em entrevista ao canal TMC, Anne Hidalgo revelou que os transportes e os alojamentos de pessoas em situação de rua não vão ficar prontos a tempo. A prefeita, que afirmou que a pontualidade e o conforto não estão no nível necessário atualmente, disse que a frequência no transporte não vai ser suficiente durante o evento. A mobilidade na região da capital francesa, que vai receber a maioria dos quase 15 milhões de espectadores esperados para os Jogos Olímpicos, representa um desafio para as autoridades. No final de outubro, o ministro dos Transportes, Clément Beaune, reiterou o compromisso de que 100% dos locais de competição devem ser acessíveis por transporte público. A Organização Mundial da Saúde solicitou informações adicionais à China sobre o aumento de doenças respiratórias no norte do país. A China enfrenta um aumento das doenças respiratórias no norte do país. A situação preocupa a Organização Mundial da Saúde, que pediu informações adicionais às autoridades, mas Pequim não falou sobre o assunto publicamente até o momento. Segundo a OMS, a região norte da China registra um aumento das doenças semelhantes à gripe desde meados de outubro, na comparação com o mesmo período dos 3 anos anteriores. A Comissão Nacional de Saúde anunciou à imprensa na semana passada que o aumento dos casos de doenças respiratórias era consequência da suspensão das restrições anti-Covid e da circulação de agentes patógenos conhecidos. A capital chinesa, no norte do país, enfrenta uma onda de frio com previsão de temperaturas abaixo de zero na sexta-feira. A organização recomendou que a população adote medidas de proteção similares às aplicadas durante a pandemia de Covid-19. E antes de encerrar, olha só essa história. Uma japonesa de 100 anos entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book, como a consultora de beleza mais velha do mundo. Ou seja, quer dicas de beleza, dicas de produtos? Procure Tomoko Orino, que esbanja simpatias e conta aí como manter a jovialidade. Vamos ver. Ela nasceu em abril
de 1923 em Fukushima e começou a trabalhar para pagar as contas e criar os 3 filhos. As pessoas me perguntam se já me senti cansada ou com vontade de desistir, mas eu sempre digo a elas, nunca. É sempre divertido porque quando me preparo para visitar um cliente, o rosto da pessoa me vem à mente. Quando vejo a pessoa, gosto de conversar com ela e vender cosméticos. É gratificante porque elas ficam cada vez mais bonitas. Quando tinha 39 anos, ela começou a vender cosméticos para a marca japonesa Pola e subiu rapidamente na hierarquia. Logo, passou a ganhar 3 vezes mais do que o marido. E ainda hoje, ela cumpre suas metas de vendas. Orino ainda aplica maquiagem todos os dias e sua rotina de beleza consiste em tomar banho, esticar as pernas e os braços, lavar o rosto com 20 jatos de água e depois aplicar uma série de produtos. Eu realmente não penso em minha idade ou em como viver muito tempo. Apenas repito as mesmas rotinas todos os dias. Muitas pessoas me perguntam qual é o segredo de ter uma vida longa, mas eu não penso muito sobre isso. Apenas tento fazer as coisas de forma regular. Ela também assiste o noticiário na TV para ter assuntos para conversar com os clientes, que reconhece serem difíceis de manter, pois muitos deles morrem na casa dos 80 anos. Essa edição fica por aqui e com imagens ao vivo da famosa Miami Beach. Miami é uma famosa cidade resort no estado da Flórida, nos Estados Unidos. As praias têm areias brancas, são repletas de pontos de observação aí de salva-vidas. E a água é confortável, viu, gente? Ela é bastante quentinha para nadar. Se você, como eu, não gosta de água fria, esse é o seu destino. Você não pode se importar aí em compartilhar o mar com cardumes de peixes, algo bem comum com o nosso Nordeste, não é? Banho de mar com peixinhos. Outra curiosidade, você sabia que Miami é a única grande cidade dos Estados Unidos fundada por uma mulher? Pois é, Julia Tuttle, inclusive ficou conhecida como The Mother of Miami, a mãe de Miami. Miami é uma das cidades norte-americanas com maior parte da população formada por latinos. São porto-riquenhos, mexicanos e também cubanos e, claro, os nossos brasileiros. Juntos representam 70% dos moradores. Grande coisa! Hoje por lá são 11 horas e 27 minutos, máxima de 27 graus e mínima de 22. Quem não animaria estar agora curtindo uma praia nesse local, hein? Deixo vocês com essas imagens ao vivo de uma das praias mais procuradas dos Estados Unidos e também do mundo. Temos um encontro amanhã marcado, às 8h30. Uma ótima tarde para você. Até mais.